Eu já fui médico. Na Terra, usava o bisturi com precisão e o coração com distância. Acreditava que a razão curava, que a emoção atrapalhava, que a morte era apenas um fracasso técnico. Tratei corpos como engrenagens e almas como ruído de fundo. Quando desencarnei, não fui recebido por luzes. Fui engolido pela escuridão que eu mesmo alimentara, meu perispírito, endurecido pelo orgulho e pela frieza. Não conseguia vibrar na frequência do plano superior. Caí no umbral como uma âncora. E ali, pela primeira vez, vi o que o ser humano se torna quando escolhe o ego como única verdade. Chamam-me André Luiz hoje, mas naqueles dias eu não tinha nome, só tinha vergonha. Foi então que eles vieram. Não com trombetas, nem com julgamentos, apenas com presença. Um deles, um espírito cujos olhos pareciam conter galáxias inteiras de compaixão, disse-me: "Você não precisa ser perdoado ainda, precisa entender." Me levou a lugares que ainda me fazem tremer na essência. Não aos vales de repouso, nem aos hospitais-escola. Levou-me às zonas de colapso espiritual, regiões onde o tempo não flui, mas apodrece, onde o pensamento se torna prisão, e onde alguns, após séculos de más escolhas, deixam de ser. Foi lá que encontrei ele, o ovoide. Não era o primeiro que eu via, mas foi o primeiro que me reconheceu. Não com olhos, pois não os tinha, mas com uma vibração de ódio tão pura que meu próprio perispírito estremeceu. Flutuava no centro de uma cratera de energia negra, como um coração podre batendo em câmara lenta. Sua superfície não era lisa, tinha sulcos profundos, como cicatrizes de 1000 vidas mal vividas. Ele não havia nascido monstro. Começou como todos nós, com potencial. Mas em uma encarnação antiga, talvez na Mesopotâmia, talvez no Egito, descobriu o prazer de quebrar almas. Não corpos, almas. Tornou-se sacerdote de um culto onde o sacrifício humano era apenas o começo. O verdadeiro ritual era fazer a vítima perder a fé em Deus antes de morrer. Nas vidas seguintes, refinou sua arte. Um filósofo que ensinava que o amor era a fraqueza e a crueldade, virtude. Um rei que criava leis para corromper a inocência das crianças. Um cientista que usava a razão para provar que a compaixão era um erro evolutivo. Um escritor cujas palavras não inspiravam, mas envenenavam a esperança. Mas houve uma vida, uma só, em que quase escapou. Encarnou como um músico pobre em Viena, no século XIX. Tinha mãos ágeis e ouvido sensível. Compunha peças que faziam as pessoas chorarem de beleza. Numa noite de inverno, uma mendiga bateu à sua porta quase congelada. Ele a acolheu, deu-lhe sopa, cobertor e tocou para ela até adormecer. Naquela noite, sentiu algo que não sentia havia milênios: paz. Mas ao amanhecer, olhou para as próprias mãos e teve medo. Medo de ser fraco, medo de depender, medo de amar. E em vez de seguir aquela luz, destruiu-a. Expulsou a mulher, queimou as partituras e jurou nunca mais cometer aquela fraqueza. Foi o ponto de não retorno. A partir dali, cada encarnação foi um mergulho mais profundo na escuridão. Não por acidente, mas por escolha deliberada. Quando desencarnou pela última vez, como um professor universitário respeitado, autor de livros sobre ética sem ilusões, seu espírito não subiu, implodiu. Seu perispírito, já saturado de vibrações inferiores, começou a se contrair sob o peso de sua própria essência corrompida. Primeiro, perdeu os traços do rosto. Os olhos se apagaram como brasas úmidas. Depois, os membros se fundiram ao tronco, como cera derretida. A aura, antes avermelhada de paixão doentia, tornou-se negra, espessa, quase material, uma névoa que sugava qualquer claridade próxima. E, por fim, colapsou em si mesmo. Tornou-se um ovoide, uma massa densa, opaca, pulsante de desejo puro, o desejo de nunca mais sentir nada além do próprio controle. Tornei-me seu observador. Passei anos tentando alcançá-lo.
Não com discursos, não com luzes fortes. Isso só o fazia se fechar mais. Aproximei-me em silêncio. Sentei-me ao lado daquela escuridão. E aos poucos, comecei a sentir o que ele sentia. Não ódio, mas terror. O terror de ser vulnerável. O terror de confiar. O terror de descobrir que, no fundo, ele nunca fora amado de verdade. Ou pior, que fora amado e não soube reconhecer. Meus mentores não me pressionavam. Diziam apenas: a alma que se fecha leva tempo para se lembrar que tem portas. E enquanto eu vigiava, vi outras almas passarem perto. Algumas curiosas, outras atraídas pela densidade dele, como mariposas para uma chama negra. Algumas até se fundiram a ele, tornando-se parte daquela massa. Foi então que entendi. O ovoide não é só um indivíduo. É um núcleo de atração espiritual. Um vórtice que alimenta e é alimentado por outros espíritos desequilibrados. Mas também vi os guardiões, espíritos silenciosos, quase invisíveis, que circulam essas zonas não para resgatar, mas para conter. Eles não falam, não brilham, apenas estão. Como raízes que seguram a terra antes que o abismo se alastre. Eles sabem, nem toda alma está pronta para ser salva, mas todas merecem espaço para um dia querer ser. E eu continuo voltando. Porque ao olhar para aquele ovoide vejo meu próprio reflexo. Não nas ações, jamais causei tanto mal, mas na raiz. O orgulho que se disfarça de superioridade, o medo que se veste de controle, a recusa em depender de algo maior. Se eu não tivesse sido socorrido a tempo, talvez hoje eu também fosse uma sombra sem forma. Não o resgatei. Ainda não. Mas ontem, ao me aproximar, senti algo novo. Um tremor. Quase imperceptível. Como se lá no fundo, uma partícula de memória tivesse sussurrado: houve uma noite em Viena. E nesse instante chorei. Não por esperança, mas por reconhecimento. Porque onde há memória, há identidade. E onde há identidade, há caminho de volta. A segunda morte não é o grito silencioso de quem esqueceu que pode parar de lutar contra si mesmo. E se você, ao ouvir isto, sentiu um aperto no peito, não ignore. Pode ser que, em alguma vida, você tenha cruzado com ele. Ou pior, que você ainda carregue sementes do mesmo abismo. Mas lembre-se, não é tarde. Enquanto houver um único pensamento de arrependimento, enquanto houver um único gesto de verdadeira compaixão, você ainda está longe do ovoide. E isso já é graça. Se estas palavras ecoaram em você, não na mente, mas naquela parte silenciosa da alma que reconhece a verdade antes mesmo de entendê-la, talvez seja porque você também já sentiu o peso da própria sombra. Se puder, deixe seu like. Não como um hábito automático, mas como um ato consciente. Um sinal de que você está disposto a olhar para as trevas, não para se perder nelas, mas para nunca mais alimentá-las. Se sente que esta jornada ainda não terminou, inscreva-se. Ative o sininho, não por algoritmo, mas por compromisso com a própria busca. E se quiser, escreva nos comentários apenas uma palavra: testemunho. Porque às vezes saber que não estamos sozinhos na vigília já é o que impede um coração de se fechar e se tornar um ovoide. Até a próxima fronteira entre o que fomos e o que ainda podemos escolher ser.